Namaskar. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Tantra. Que é Tantra? Algumas pessoas acham que é uma religião, ou que é um caminho, ou que são práticas. Mas que é Tantra? Tantra é uma palavra muito forte, muito poderosa. Tan significa mente, tra, expansão. É o processo que expande a mente. Eu vou ler a vocês o que meu mestre falou sobre Tantra, que é muito interessante. O processo de transformar a animalidade ou divinidade latente no ser humano em divinidade suprema, ou seja, o processo de transformar-nos em seres de luz, é conhecido como Tantra. A prática espiritual que liberta o aspirante da animalidade e expande o seu ser é a prática tântrica. O ser humano que está ligado a seus instintos básicos é muito parecido ao animal, só busca a satisfação de seus instintos básicos. Agora, quando o ser humano começa a transcender, a buscar, transcender essa animalidade e transformar-se em humanidade e logo em divinidade, esse processo de transformação da animalidade ou da espiritualidade latente, porque até um animal e uma planta têm espiritualidade latente, mas é no caso do ser humano que ele pode vivenciar sua espiritualidade, sua divinidade. O processo para transformar o ser humano instintivo, primitivo, em um ser divino, são as práticas tântricas. Logo, não pode haver prática espiritual alguma sem Tantra. A prática espiritual significa a prática da expansão. E essa expansão nada mais é que a liberação das amarras de todo tipo de embrutecimento. A despeito de sua classe social, crença ou religião, o indivíduo que aspira, que almeja pela expansão espiritual, ou faz algo de concreto nessa direção, é um tântrico. Toda prática, todo caminho, toda religião que tenha alguma enseñanza, alguma prática para essa expansão, se pode dizer que esse é um caminho tântrico, que isso é tântrica. Tantra. Por isso que Tantra não depende de uma religião. Tantra é um conceito, uma ideia, E todo caminho espiritual que tenha, produza essa expansão, é um caminho tântrico. E toda pessoa que está na búsqueda dessa expansão e faz alguma coisa nessa expansão, é um tântrico. O Tantra em si não é nenhuma religião ou unismo, é a ciência espiritual fundamental. Ou seja, que Tantra é um conceito, é uma ciência para a expansão da consciência. Um dos primeiros que desenvolveu Tantra e a ideia de Tantra e das práticas da expansão foi Shiva, 7.000 anos atrás. Ele ensinou muitos aspectos e Tantra é uma filosofia socio-espiritual. Não só uma filosofia para autoconhecimento e espiritual, mas também uma filosofia que diz: este mundo em que você vive é muito importante. Deus criou este mundo em que você vive não para negligenciar ou mal utilizar. Você tem que aprender a como utilizar, como viver no mundo. E o mundo é um laboratório. O mundo, seu corpo, sua mente, é um laboratório para sua expansão, para atingir esse ser de luz, essa espiritualidade.
Então, Tantra trabalha muito com o mundo. Por isso que Shiva ensinou sobre música, sobre arte, sobre medicina, sobre como relacionar-se na sociedade, sobre princípios éticos e valores. Falou muito sobre como deveria ser o homem, como deveria ser a mulher em uma sociedade, na sociedade, como que eles teriam que viver, né? Falou muito sobre espiritualidade, sobre yoga, sobre as práticas, né? Isso é o que é Tantra, uma mistura, feliz mistura, combinação entre a vida no mundo em que nós vivimos e essa búsqueda de autoconhecimento interna, né? Por isso que Shiva falou sobre os 5 M's, né? Na época de Shiva, as pessoas eram muito primitivas, eram muito físicas, eram muito primitivas, não tinham uma filosofia de vida, uma espiritualidade, faziam algumas adorações religiosas, mas não tinham uma vida sofisticada, eram pessoas muito, muito primitivas, seres humanos ainda lá em seu início de civilização, não estavam realmente civilizados. E Shiva veio e deu, né? Então, ele falou, Shiva nessa época falou sobre os 5 M's. ¿Eh? El primer M es, 5 M significa Madhya, Mansa, Matsya, Mudra y Maituna. Todas palavras que comienzan con M, por eso que son llamadas las 5 M's. Madhya significa, tem 2 significados. Todas essas palavras têm 2 significados. Madhya significa, né? Vinho, ¿eh? Y el sabor de tomar vinho y entrar en el estado de embriaguez que dá o vinho, né? Mas esse é o significado comum. Era Shiva dizia, tudo bem, se você toma ainda um pouco de vinho, pode tomar, mas um vinho mais importante, um néctar mais importante, é o néctar, quando você entra em contato com o divino. El néctar, el néctar que es segregado por la glándula pineal, né? Esse hormônio que deixa a pessoa entrar em estado de bem-aventurança, em estado de conexão divina. Então, Shiva dizia, né? Tudo bem, você está tomando vinho, mas busca o néctar, esse é o verdadeiro néctar, é o néctar divino, né? Busca o néctar divino. Próximo M é mansa. Mansa significa carne. Nessa época as pessoas gostavam muito de comer carne, né? Então Shiva disse para aquelas pessoas que comiam carnes, tá bom, tenta de reduzir a carne, porque não é algo muito saudável, não é algo bom para a tua saúde, né? Mas tem um outro significado de carne, é tenha controle sobre sua fala, de lo que você fala, de lo que você pensa, tenha controle sobre sua expressão. Então, mansa significa, o significado cru é carne, o significado sutil é ter controle sobre sua percepção do mundo, né? Sua fala, seus pensamentos positivos, falar sobre coisas boas, falar em uma forma sutil, né? Controle da fala. Depois vem Matsya. Matsya significa, desde o ponto de vista cru, Matsya significa peixe. Então, para aquelas pessoas que comiam peixe, Shiva dizia, tá bom, pode comer peixe, tenta de reduzir, porque não é muito saudável comer peixe, né? Mas tenta, né? Matsya também significa, nós temos em nosso corpo o Kundalini. O Kundalini vai levantando e vai subindo e vai cruzando os diferentes chakras. Quando o Kundalini nasce e cruza os chakras, ali fica a forma como se fosse um peixe, né? Como se fosse uma cobra, né? Que vai subindo dessa forma, mas cada movimento é como se fosse um peixe. Então, o significado cru é peixe, né? De comer peixe, mas o significado sutil é fazer que o Kundalini se vá levantando e
esos nadis, esos conductos energéticos se pueden purificar. ¿Cómo puede purificar esos? A través de pranayama. Pranayama es una forma excelente de hacer kundalini subir y limpiar los chakras, purificar los nadis, Entonces, en la práctica de pranayama es el aspecto sutil de este M que es Matsya. O próximo M es mudra. Mudra significa permanecer en boa companhia, com pessoas que são positivas para nós, pessoas que nos vão dar inspiração, pessoas que vão elevar nossa mente. É muito importante, nós chamamos isso de satsanga. Permanecer em contato com pessoas negativas, se você não é forte, faz sua mente mais fraca. Agora, se você é forte, até pode permanecer em contato com pessoas densas e pessoas negativas para ajudar a elas também. Agora, se você é um pouco fraco, que não é suficientemente forte, como por exemplo, uma pessoa que deixou as drogas e não quer mais tomar droga, não quer beber, não quer fumar. Se a pessoa ainda é fraca e entra nesses ambientes, corre o perigo de que essas pessoas vão influenciar negativamente. Então, não entrar nesse tipo de ambientes antes que sua mente seja forte. E sim, entrar em ambientes, entrar em contato com pessoas que nos inspira espiritualmente, que nos motiva, que nos ajuda, que nos... Eso es muy importante, eso es mudra. Y el último es Maituna. Maituna es aquella grande controversia do Tantra, que Maituna significa unión. La palabra Maituna significa unión. Só que Maituna, en la forma más densa, es la unión sexual. La búsqueda de gratificación y de unión sexual. Para aquelas pessoas que eram de família, que tinham relações sexuais, Shiva disse, não, tudo bem, você pode ter relações sexuais. Talvez até ele ensinou algumas práticas para sublimar a sexualidade, eu não sei, em particular. Meu mestre, ele não ensinou esse tipo de práticas. Mas, em lo mais profundo, Maituna significa a união do eu individual com o Deus divino, yoga. La palabra yoga significa unión, Maituna significa a unión espiritual, a unión de mi eu con o eu divino. No es a unión de eu con las cosas materiales, que tienen que ver con comida, con sexo, con cosas así, no. Es la unión con lo divino. Entonces, Shiva enseñó las prácticas para atingir esa unión con lo divino. Y para aquellas personas que son de familia, para aquellas personas que ainda que precisan de tener relaciones sexuales, Shiva dice, todo bien, es algo normal, es algo natural, pues se puede tener relaciones, ahora busca a unión con lo divino. Entonces, es por eso que muchas veces o Tantra está relacionado con sexualidad. Algunas personas piensan que Tantra es hacer prácticas sexuales para transmutação da energia e para é caminho de autorrealização, só que não. Na verdade, em teoria, tem muita coisa que pode ser prático, o controle ou o desenvolvimento de uma sexualidade mais sutil. Em teoria, na prática, funciona muito, muito pouco. São muito poucas as pessoas que podem utilizar técnicas para transmutar a sexualidade, a energia sexual, mas sim, todo mundo pode fazer práticas para conectar-se com o divino, desenvolver devoção, através da meditação, através das práticas, desenvolver devoção, entrega ao divino. Isso é muito mais fácil que tentar de fazer práticas para o controle da sexualidade. Então, isso é, em essência, o que é Tantra. Uma ciência maravilhosa, um caminho maravilhoso, considerado Tantra como caminho espiritual, como foi ensinado por Shiva, como foi promovido também por Krishna e como foi altamente promovido por Sri Sri Anandamurti, meu mestre. Ele era um tântrico.
E os mestres tântricos têm suas qualidades muito, muito específicas, muito especiais, né? Eles precisam ser pessoas de família, eles precisam ter suas qualidades específicas para ser um mestre tântrico. O mestre tântrico é um mestre socio-espiritual, um mestre que sim busca autoconhecimento de seus discípulos, mas também ensina a como vivir neste mundo apropriadamente. Então, Tantra é uma filosofia maravilhosa que não negligencia a vida. Ao contrário, valoriza cada momento da vida, até os momentos difíceis, até os momentos onde você faz coisas erradas. Tudo é muito precioso, é muito valorizado, né? Porque o ser humano cresce muito em seu momento com a vida. São poucas as pessoas que têm a capacidade de crescer e só fazer práticas espirituais, e são poucas as pessoas que podem ter essa capacidade de realizar espiritualmente sem ter que viver no mundo. A maioria do mundo, vezes, essa vida no mundo é muito importante para a evolução, né, da pessoa. E sim, a meditação nos dá o foco, nos dá o toque sutil de conexão com nossa divinidade, mas viver no mundo nos ajuda a aprender a ser pessoas cada vez mais sutiles, melhores pessoas. Namaskar.